Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o professor Alessandro Rodrigues. Pessoal, eu estou fazendo umas lives aí de vez em quando para vocês. Tem um tempo aí que eu não apareço, mas na próxima semana, sem falta. Ainda essa semana a gente consegue estabelecer uma nova live, tá? Mas por enquanto eu queria deixar esse vídeo para vocês para explicar um pouco das principais dúvidas que chegaram até a mim no e-mail. Tem um e-mail aí à disposição de vocês que é dúvidas.prof.alessandrorodrigues@gmail.com. É um e-mail específico para sanar as dúvidas sobre as lives que eu estou ministrando. E algumas dúvidas chegaram a mim e eu coloquei em ordem de maior importância, tá? Na verdade, maiores dúvidas ali, a quantidade de dúvidas sobre determinado tema, tá bom? O que gerou mais dúvida para a galera aí, pessoal, foi o tema internações no ECA. Acho que eu recebi uns 6 e-mails sobre internações do Estatuto da Criança e Adolescente, tá? Só que qual que é o problema? Eu acho que teve um pessoal que viu um vídeo no YouTube meu, que eu tenho exatamente esse vídeo de cerca de 9, 10 minutos distinguindo as 3 modalidades de internações que nós temos no Estatuto da Criança e Adolescente. Só que nas nossas lives a gente tratou por enquanto apenas de uma, a gente não falou nem da segunda ainda, falou só da internação provisória que está lá no artigo 108. Aí muita gente me perguntou e eu já vou antecipar então as outras duas, distinguindo essas internações no ECA, beleza? Quais são as 3 internações que nós temos no Estatuto da Criança e Adolescente, pessoal? Nós temos a internação provisória, tá, que está definida lá no artigo 108 do ECA. Nós temos a internação como medida socioeducativa, ou seja, medida socioeducativa de internação, está no artigo 112, inciso 6 do Estatuto da Criança e Adolescente. E nós temos a internação sanção, a internação por descumprimento de medida anteriormente imposta. Internação por descumprimento, está lá no artigo 122, inciso 3º do Estatuto da Criança e Adolescente. 3 tipos de internações totalmente diferentes uma da outra, tá? A internação antes da sentença, pessoal, a internação provisória, definida no artigo 108, ela tem uma característica muito importante que eu ressaltei para vocês na aula, que é o prazo. Qual que é o prazo da internação antes da sentença? Prazo máximo de 45 dias. E não admite prorrogação em hipótese alguma. Eu já vi várias questões de concursos públicos falando: a internação provisória será de 60 dias, de 90 dias, será de 45 dias, prorrogável por igual período. Ó a pegadinha. Pessoal, falou de internação provisória ou internação antes da sentença, prazo de 45 dias e não admite prorrogação. Em hipótese alguma, vai ser 45 dias e ponto. E o que é essa internação provisória, pessoal? É a situação em que o adolescente responde ao processo internado provisoriamente. Lá no adulto, quando a gente estuda direito penal, existe uma tal de prisão preventiva, que é o adulto respondendo o processo preso preventivamente. Aqui é a internação provisória, ou internação antes da sentença. É aquela necessidade extrema de um adolescente responder ao processo internado provisoriamente. Seja porque ele tem alta incidência, várias reincidências, melhor dizendo, seja porque o ato infracional que ele praticou é muito grave, que é necessário que ele responda internado provisoriamente àquele procedimento. No entanto, essa internação provisória vai durar no máximo 45 dias. Beleza? A segunda internação que consta aqui, pessoal, é a medida socioeducativa de internação, que a gente vai chegar ainda, mas aqui eu já explico. Depois de todo o processo, se o juiz entender que é caso de aplicação da medida socioeducativa de internação, ele vai aplicar a medida socioeducativa de internação. Que medida que é essa? É a medida privativa de liberdade, é a medida mais grave que a gente tem no nosso Estatuto da Criança e Adolescente. Ela tem como característica principal, 3 características principais, melhor dizendo. Prazo máximo da internação como medida socioeducativa, da medida socioeducativa de internação, é no máximo 3 anos, pessoal. Então, uma medida socioeducativa de internação, prazo máximo de 3 anos, aplicado na sentença. Essa medida socioeducativa é aplicada na sentença do juiz. Perceba a diferença. A do 108, que é a medida provisória, que é a medida de internação provisória, ela é aplicada antes da sentença. Por isso que ela tem como sinônimo internação antes da sentença. Agora, a medida socioeducativa de internação é aplicada na sentença. Tem como característica extremamente importante, máximo de 3 anos que vai durar uma medida socioeducativa de internação. Outra característica extremamente importante,
a cada 6 meses acontece uma coisa característica de medida socioeducativa. Você não vai ver em outro local, em local nenhum, são as reavaliações. O que é reavaliações, pessoal? É o Poder Judiciário analisando a cada 6 meses no máximo, e grifa essa questão de no máximo. Reavaliações acontecem no máximo a cada 6 meses, então pode acontecer antes. Mas é o Poder Judiciário analisando se aquele adolescente precisa ou não continuar internado. Por quê? Porque a equipe técnica da unidade socioeducativa vai encaminhar para o Poder Judiciário o relatório discorrendo sobre como está sendo o procedimento socioeducativo do adolescente, se ele está respondendo bem ou não. E aí, com base nesse relatório da equipe técnica da unidade, o juiz vai decidir se esse adolescente precisa continuar internado, ou se ele pode ser solto, ou se ele pode ser migrado para uma outra medida socioeducativa menos grave. Tá? E essas reavaliações, então, acontecem no máximo a cada 6 meses. Reavaliação a cada 6 meses, no máximo. E como uma terceira característica extremamente importante, aos 21 anos de idade, o que acontece mesmo quando a pessoa completa 21 anos? Liberação compulsória. Canta a liberdade para o jovem. Por quê? Como a gente viu lá no parágrafo único do artigo 21, não é possível, parágrafo único do artigo 2º do ECA, não é possível, em hipótese alguma, a aplicação do Estatuto da Criança e Adolescente a uma pessoa já com 21 anos de idade completos ou idade superior. Beleza? Então, 3 características importantíssimas da internação como medida socioeducativa de internação. Máximo de 3 anos, reavaliações a cada 6 meses no máximo, e aos 21 anos a liberação vai ser compulsória. O que é compulsória? Liberação obrigatória, completando 21 anos de idade. O jovem pode ser apreendido aos 20 anos, mas daqui a 5 dias é aniversário dele de 21 anos. Ele vai ficar 5 dias internado e obrigatoriamente vai ser liberado. Beleza? E a terceira internação definida no Estatuto da Criança e Adolescente é a internação por descumprimento de medida anteriormente imposta. Essa internação, a doutrina deu o nome de internação sanção, mas na sua prova vai cair internação por descumprimento. O que é essa internação por descumprimento? O moleque teve a oportunidade de cumprir uma medida em meio aberto, por exemplo, uma prestação de serviço de comunidade, uma liberdade assistida, e ele descumpriu. E aí ele foi intimado a justificar e não justificou, não está nem aí, descumpre reiterada e injustificadamente. O que o Poder Judiciário pode aplicar? Uma internação por descumprimento. Por isso esse nome de internação sanção que a doutrina inventou para essa situação. Porque é uma sanção, uma penalidade por ele ter sido descumpridor daquela medida em meio aberto. Tá? E qual que é a característica principal da internação por descumprimento, pessoal? Qual que é a informação principal, melhor dizendo? 2 informações principais. A primeira, prazo máximo de 3 meses. Prazo máximo de 3 meses. E a segunda, ela vai ser aplicada por descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta. Por que eu estou ressaltando essa situação? Comum cair na prova a afirmativa de que o adolescente que descumprir medida em meio aberto automaticamente receberá a internação por descumprimento. Não é automático. Tem que ser um descumprimento reiterado e injustificado. Ou seja, várias vezes e sem justificativa. Beleza? Então percebam, pessoal, 3 internações definidas no Estatuto da Criança e Adolescente, cada um com seu prazo, cada um com a sua definição, e isso na hora da prova pode embananar tudo, então não esqueçam desse conteúdo. Beleza? Outra dúvida bastante comum aí, pessoal, aplicação do Estatuto da Criança e Adolescente. É aquela regra que eu acabei de citar também, aquela questão do parágrafo único do artigo 2º do ECA. Lembre-se, nós fizemos aquele quadro no Estatuto da Criança no dia que a gente teve essa aula, essa live. Regra, sempre vai ser aplicado o Estatuto da Criança e Adolescente a uma pessoa de 0 a 18 incompletos, ou seja, de 0 a 17, antes de completar 18. Excepcionalmente, vai aplicar o Estatuto da Criança e Adolescente nos casos expressos em lei, de forma excepcional, em últimos casos, a pessoa com 18 até 20 anos, ou seja, 21 incompletos, antes de completar 21. E jamais vai ser aplicado o Estatuto da Criança e Adolescente a uma pessoa com 21 anos de idade já completos. Beleza?
Não se esqueçam disso. Muito comum cair na prova falarem que ao completar 18 anos de idade acaba a possibilidade de aplicação de ECA. Não se admite a aplicação de Estatuto da Criança e Adolescente a pessoa maior de 18 anos de idade. Mentira! Pode ser aplicado o Estatuto da Criança e Adolescente a uma pessoa com 18, com 19 e com 20. Mas jamais com 21. Então, se a alternativa estiver falando que não se admite a aplicação do Estatuto da Criança e Adolescente aos maiores de 21 anos de idade, aí é verdade. Com 21 ou superior, não admite a aplicação do ECA. Beleza? Outra dúvida bastante comum aqui. Idade de criança e de adolescente. Está definido no caput do artigo 2º. Lá no caput do artigo 2º está falando: considera-se criança a pessoa com até 12 anos de idade incompletos. Considera-se criança a pessoa com até 12 anos de idade incompletos. Ou seja, na definição de criança, pessoal, é necessário que tenha a palavra incompletos. É necessário que tenha a palavra incompleto. Porque se essa afirmativa estiver falando que considera-se criança a pessoa com até 12 anos, está incluindo os 12 anos, e 12 anos já não é mais criança, é adolescente. Cuidado com isso. Considera-se criança a pessoa com até 12 anos de idade incompletos. Beleza? E adolescente? Adolescente, por sua vez, é a pessoa entre 12 e 18. Porque se é entre, pessoal, o que é entre? Está no meio, não atingiu os 18 anos de idade ainda. Então, entre 12 e 18. 12, 13, 14, 15, 16, 17, adolescente. Atingiu 18 anos de idade, é considerado um jovem adulto já para o Estatuto da Criança e Adolescente. Beleza? Não se esqueçam da idade de criança e adolescente, porque por mais fácil que seja, muita gente erra. Porque o examinador, o legislador, utilizou expressões ruins, como incompletos, entre. Poderia ter sido facilitado um pouco, mas acabou utilizando essas expressões que nos confundem um pouco. Mas criança, até 12 anos de idade, incompletos. E adolescente, entre 12 e 18 anos de idade. Acima de 18, com 18 ou superior, já é adulto. Beleza? Medidas socioeducativas, pessoal. As medidas socioeducativas estão definidas no artigo 112 do ECA. Extremamente importante você decorar o rol do artigo 112, as 6 medidas socioeducativas. São só 6. Se você decorar esse rol do artigo 112, você evita cair em pegadinhas do examinador quando ele mistura o artigo 112 com o artigo 101, ou seja, as medidas socioeducativas com as protetivas. Então, tente decorar, faça um esforço. Quais são as 6 medidas socioeducativas? São aquelas definidas no artigo 112, todas estão no artigo 112, que é advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação em estabelecimento educacional. 6 medidas socioeducativas. Se não tiver no rol do artigo 112, não é medida socioeducativa. Ainda não chegamos também no rol do artigo 112. Vai ser a nossa próxima live. Vai ter muita gente aí que, de forma correta, continuou os estudos, surgiram as dúvidas. E eu achei interessantíssimo a gente ressaltar esse rol aqui do artigo 112. E por fim, uma dúvida que foi enviada por apenas um aluno, a questão da inimputabilidade. A dúvida foi sobre o conceito. O que significa inimputabilidade? Pessoal, inimputável significa que o direito penal, ou seja, o direito penal do adulto, Código Penal, Código de Processo Penal, não pode imputar uma pena a uma criança ou um adolescente. Ou seja, direito penal não rela a mão no menininho. Processo penal não rela a mão no menininho. Diz o artigo 104 que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos de idade. Ou seja, direito penal, processo penal, deixa meu molequinho quieto aqui que você não vai relar a mão, que eles são inimputáveis. Ou seja, direito penal não pode imputar as suas sanções, não pode imputar processo. Direito penal não toca na criança e no adolescente. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. No entanto, o mesmo artigo 104 prossegue e fala: sujeitos às medidas previstas nessa lei. E quais são as medidas previstas no artigo no Estatuto da Criança e Adolescente a um adolescente, a uma criança que pratique ato infracional?
São as medidas protetivas, definidas no artigo 101, e as medidas socioeducativas, definidas no artigo 112. Então o artigo 104 fala, são penalmente inimputáveis os menores de 18. Ó, não rela a mão. Direito penal não encosta no meu moleque, tá? No entanto, se ele fazer besteira, eu mesmo vou impor algumas medidas a ele, que são as protetivas e socioeducativas. E aqui ressaltando que criança recebe apenas medidas protetivas, é o texto do artigo 105. E adolescente recebe medidas socioeducativas e também protetivas. Ou seja, criança não recebe, em hipótese alguma, medidas socioeducativas. Pode ser um moleque de 11 anos, é criança? Entrou aqui e me deu 59 tiros. Ele pode receber medida socioeducativa? Jamais. Beleza? Pessoal, são as principais dúvidas, os 5 principais tópicos de dúvidas aí dos alunos. E nós nos veremos aí no nosso próximo encontro, na nossa próxima live. Beleza? Obrigado pela atenção, até mais.